A primeira coisa é que a maioria das pessoas entendem, eu não sei se vocês também pensam assim, me diga Bia também aí se vocês pensam assim. A primeira coisa que a maioria das pessoas entendem é, agora eu vou precisar captar pacientes. Então, eu vou colocar o meu Instagram, né? Eu vou colocar no Instagram, eu vou mudar tudo lá no meu Instagram, eu vou colocar que eu estou atendendo, eu vou começar a divulgar isso, né, que eu estou atendendo. Claro que isso é também essencial. Inclusive, é um dos passos, né, que eu coloquei aqui. Organize as suas redes sociais. Talvez não seja o primeiro passo de vocês, tá? Ó, a Flávia já está com paciente de home care, então ela já captou pacientes. Agora sim, a Flávia, você trabalha para o home care ou você está trabalhando particular com um paciente em domicílio, né? Que é de home care? Porque, minha gente, quando a gente fala em redes sociais, vocês acham que a primeira coisa que tem que fazer é isso, as redes sociais. E isso não deixa de ser importante. Por isso que eu trouxe aqui que um dos passos é esse também, tá? As redes sociais. Mas a gente precisa entender como é que funcionam as redes sociais também. As redes sociais, a gente já está falando, o nome já está falando, rede social. E aí, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é colocar um Instagram profissional. Nesse Instagram profissional, eu só coloco coisas relacionadas à ferida. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Porque se é uma rede social, as pessoas gostam de ver a sua rotina, gostam de ver a sua vida, gostam de ver o que é que você está fazendo, gostam de lhe conhecer melhor. Rede social, gente, é para a gente conectar. Então, a gente conecta com outra pessoa. Então, aqui, por exemplo, quando vocês participam da live, vocês estão se conectando comigo. Vocês estão me conhecendo melhor, vocês estão entendendo como é que é a minha forma de ensinar, vocês estão entendendo como é que é a minha forma de pensamento, meu pensamento, como é que é a minha metodologia, como é que eu trato os pacientes, como é que eu gosto de ensinar isso, tá? Então, além disso, vocês sabem que eu tenho filhos, porque eu estou colocando sempre nos meus stories. Vocês sabem que que eu tenho meu marido, vocês sabem que eu faço cross, vocês sabem que eu vou atender os pacientes, né? Que eu estou lá sempre vestida com meu scrub de trilheira, ainda atender os pacientes. Vocês sabem a minha rotina, mais ou menos, não preciso colocar tudo, né, que eu faço durante o dia, mas vocês me conhecem e isso conecta, tá? Então, a primeira coisa nas redes sociais de vocês não é simplesmente vocês chegarem lá e dizer, botar um folder, sabe aqueles panfletos, né? Um folder, estou atendendo, agenda aberta. Não é desse jeito que vocês vão conseguir captar pacientes. E a maioria das pessoas ensina isso, né? Ensina que vocês têm que ter um Instagram bonitinho e que tem que divulgar no Instagram que vocês estão colocando e que vocês estão fazendo isso. Inclusive, contratar serviço de marketing também vai depender. Quando vocês contratam um serviço de marketing, vocês precisam observar se a pessoa do marketing, ela entende o que você está fazendo. E ela vai conectar com a pessoa, o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo no caso? O seu público-alvo, ele vai ser um paciente, certo? Quem é o meu público-alvo aqui do meu Instagram? Vocês, enfermeiras e enfermeiros, porque o meu produto é o curso, é a mentoria de capacitação em tratamento de feridas, que é para enfermeiros, certo? Então, o meu público é enfermeiros, perceba a diferença. E o público de vocês vai ser o paciente. Então, vocês precisam conectar com o paciente. E tudo que vocês falam na rede social tem que ser para o paciente. Então, às vezes se confunde muito isso, e inclusive até algumas agências, infelizmente, né, de marketing também confundem isso, porque a formação, né, das pessoas de marketing são diferentes, cada um faz uma formação diferente, mas a gente precisa ter estratégia dentro da rede social para poder fazer essa captação de pacientes. E aí, Lavínia, eu estou com tudo certinho. Eu coloquei uma estratégia que eu estou conversando com o paciente. Por exemplo, o que é conversar com o paciente? Aqui eu faço um conteúdo para enfermeiros.
Eu ensino vocês a tratar epíbole, eu ensino vocês o que é que o hidrogel pode fazer na ferida, eu ensino vocês úlcera venosa, eu ensino vocês úlcera diabética, né? Então a gente vai conversando, ensino vocês a captar pacientes, ensino vocês a precificar, e isso daqui eu estou falando para os enfermeiros, isso não é interessante para os pacientes. E o que seria interessante para os pacientes? Entender, por exemplo, como ele pode prevenir uma lesão em pé, se ele é diabético, por exemplo, tá? Então, um conteúdo específico para paciente, já é uma ideia aí, tá? Para vocês anotarem. Então, um conteúdo específico para paciente, Lavínia. Você é diabético? Então, se você é diabético, você olha os seus pés com que frequência? Você confere os seus pés, né? Olha para os seus pés com que frequência? E aí ele vai pensar, poxa, eu quase nunca olho para os meus pés, né? Então, o que é que você pode fazer, você sendo diabético, para prevenir lesões que podem causar uma situação tão grave na sua vida que você vai perder a sua vida, né? Então, vai perder a vida dele, vai transformar a vida dele de uma maneira que ele não quer. Ele vai deixar de trabalhar, ele vai deixar de ter, de sair, né? De ter a vida dele, a rotina dele com os filhos, se ele, por acaso, aparecer uma ferida no pé dele, né? Então, o que o paciente pode fazer para prevenir essas feridas? E isso você vai estar falando não só para pessoas que têm feridas, mas para as pessoas que querem prevenir essas feridas, né? Então, olhe, inspecione o seu pé diariamente. Então, vai dormir. O que vai acontecer? Eu vou dormir agora. Então, o que custa na hora que você vai dormir? Você vai pegar o seu pé, já botou em cima da cama, você não vai mais levantar. É a hora exata de dormir. Eu não vou mais levantar. Então, eu vou colocar o pé em cima da cama, eu vou olhar o meu pé. Então, eu vou pegar o pé, eu vou olhar. Deixa eu pegar aqui o pé para poder demonstrar para vocês. Então, aí eu vou pegar o pé, eu vou olhar embaixo do pé, eu vou olhar entre os dedos e eu vou conferir o meu pé se ele está todo íntegro, se está tudo direitinho. Então, eu vou pegar o pé e vou fazer, né, uma inspeção. Vou olhar o pé de um lado, vou olhar o pé do outro. Ok, tá tudo certo com o meu pé. Eu posso, nesse momento que eu estou olhando o pé, pegar um creme hidratante e passar no pé e na perna. E vou dormir. O creme hidratante fica ali na minha cabeceira. Então, eu faço isso, hidrato meus pés e vou dormir. Pronto. Isso é uma rotina da noite que não custa nada. Vocês percebem que não custa nada? Isso é um conteúdo que vocês podem fazer. Aí, corte de unha, tipo de sapato, sensibilidade. Isso, Flávia, e isso tudo que você está colocando aí, ele pode ser um conteúdo diferente. Para poder vocês não falarem tudo isso num reel só, tudo isso num carrossel só, tudo isso de uma vez. Então, vocês têm aí vários temas já de conteúdo para vocês colocarem na rede social de vocês para falar diretamente com o paciente, tá? Como é que é o corte da unha, como é que é o tipo do sapato, como é que é a questão da sensibilidade, explica por que o paciente tem que olhar os pés, porque por falta dessa sensibilidade, ele pode pisar em alguma coisa sem querer, não perceber que pisou, porque não sentiu que pisou, e aí formar uma feridinha embaixo do pé. E essa feridinha virar uma osteomielite, virar uma infecção, virar uma coisa pior, e isso prejudicar a vida dele de uma maneira que ele pode até, inclusive, perder o membro. Então, explica isso, por que o paciente tem que só olhar o pé, só inspecionar o pé todas as noites, um ato tão simples, e que muitas vezes eles não fazem, muitas vezes eles não são orientados para isso. Então, a partir de um conteúdo desse, você já está ajudando uma pessoa que é diabética. Vocês concordam? Então, se você já está ajudando uma pessoa que é diabética, a pessoa ela vai lhe seguir. Por quê? Porque ela vai dizer assim, poxa, que conteúdo legal, eu não sabia disso. E está falando comigo. Meu Deus, parece que está falando comigo, porque realmente eu não olho os meus pés, realmente eu sou diabética, eu não olho os meus pés, eu não sabia disso. Então, eu vou seguir essa enfermeira, porque ela tem dicas boas, aí vai dar para eu aprender mais coisas para poder me cuidar, tá? Então, a partir daí, vocês já começam a conectar com o paciente de vocês. Esse paciente que viu esse conteúdo que vocês fizeram, ele vai simplesmente, olha, eu tô com a ferida no meu pé. E aí, aqui, do nada, apareceu no Instagram para mim
um conteúdo da Flávia falando sobre isso. Então, eu vou lá, vou falar com a Flávia, porque a Flávia, ela vai tratar essa ferida minha. É assim que vai acontecer? Vocês acham que é assim que vai acontecer? Gente, os pacientes, eles pedem para várias pessoas indicações. Se coloca no lugar do paciente. Vocês pegariam estou precisando agora de uma nutricionista, que eu preciso emagrecer. Aí eu vou aqui agora pesquisar, então, no Instagram, uma nutricionista. Aí eu pesquisei no Instagram nutricionista, achei várias, e aí eu vou lá pela carinha dela, ou então pela carinha do Instagram, e vou nessa daqui, e marco uma consulta para ela. Não. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem a pessoa. Porque vocês acabaram de ver a pessoa. Então, ainda não deu tempo de conectar. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá no grupo do WhatsApp, e qualquer grupo que vocês tenham, ou vários grupos que vocês tenham, alguém tem alguma nutricionista para indicar? Alguém tem alguma nutricionista boa para indicar? Não é assim? Porque a gente confia no que a outra pessoa está falando. A gente pega o que a gente, mesmo que seja uma pessoa que está lá no grupo, que nem é meu amigo, nem é minha amiga, mas a pessoa foi lá, um conhecido meu, aí a pessoa foi lá e disse, ó, essa nutricionista X, ó, tá top, ela é top, ela é ótima, ela me ajuda muito, eu emagreci tantos quilos com ela. Aí você vai lá e tá, poxa, então eu vou com essa, porque foi uma indicação. Vocês percebem que a maioria das pessoas, elas fazem isso. A gente precisa de indicação para poder confiar, pelo menos uma indicação para poder confiar numa pessoa que a gente não conhece, no serviço que a gente não conhece. Então, quando a gente faz isso nas redes sociais, a gente vai nessa intenção. Então, quantas pessoas já fizeram de tudo nas redes sociais, já postaram várias coisas, deixaram o Instagram todo arrumadinho e mesmo assim não tem pacientes. E mesmo assim não conseguem captar esses pacientes, tá? Isso acontece muito, muito. Ah, vou tirar fotos profissionais, vou colocar no Instagram, vou colocar não sei o quê, vou contratar uma equipe de marketing, vou fazer não sei o quê, vou fazer social media, não sei, e tudo isso. E se nem o profissional que você contratar entender essa estratégia, entender o quanto que você, para quem que você deve falar, né? E aí e lhe orientar em relação a isso, não vai funcionar. Porque simplesmente se você chegar nos stories, nos seus stories e dizer assim, aqui eu estou tratando, é começar a mostrar a ferida do paciente, né? Aqui eu estou tratando essa ferida, e aqui tem uma epíbole, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Se vocês colocarem isso, vocês podem estar ensinando um outro profissional, ao invés de estar fazendo uma conexão com o paciente. Porque normalmente o paciente ele não quer ver feridas. O paciente ele quer saber se você está conectando com ele. Às vezes eles nem gostam de ver, né? Já ficam meio assim, de ver. Claro que vocês têm que é importante vocês botarem antes e depois também, porque vocês estão mostrando o resultado de vocês. É importante vocês relatarem casos, que aí está dizendo, ó, que nesse paciente aqui eu fiz isso, isso e aquilo, né? A gente tratou com uma higienização adequada, a gente tratou colocando o paciente de forma integral, né? Então, aí você vai estar fazendo o seu próprio marketing, você está mostrando como é que você trabalha, tá? Mas não ensina, porque aí você ensinando, você está falando com outros colegas de trabalho, percebem? Então, a gente precisa entender a partir como é que a gente vai conectar com essa pessoa. Então, rede social é importante sim, mas é um dos passos.